Você sabe quem é Elise Matsunaga? Ou então Marcos Matsunaga? Peraí, você conhece a marca Yoki da indústria alimentícia? Essa com certeza deve saber, até mesmo ter comido algum alimento dessa marca. Eu tô falando daquele assassinato de Marcos Matsunaga, dono da empresa Yoki, que foi picotado pela sua esposa chamada Elise Matsunaga. E hoje vamos falar desse documentário que a Netflix lançou chamado Elise Matsunaga Era Uma Vez um Crime. Marcos Kitano Matsunaga desapareceu no último dia 20 de maio. Quem é Elise Matsunaga? Uma mulher fria que matou e esquartejou o corpo do marido sem nenhum remorso. Só em falar desse nome já fico todo arrepiado. Ou melhor, picotado arrepiado. Piadinha sem graça, hein? E esse documentário Netflix de 4 episódios. E nesses episódios o documentário consegue trazer um pouco do sentimento de compaixão à própria Elise Matsunaga. Eu não senti, não. Eu falo isso porque a produção que compôs esse documentário conseguiu ali, durante as 5 saidinhas que ela tem por lei da cadeia, fazer ali uma entrevista com ela para ela poder se expor todo o sentimento dela, de todo esse caso, e ela aproveitou para poder pagar como vítima, onde sim, muitas pessoas podem cair nessa narrativa. Eu ainda não sei dizer que tipo de emoção que fez eu apertar aquele gatilho. Mas eu particularmente gostei muito desse documentário, porque esse documentário conseguiu trazer ali um certo sentimento para quem está assistindo a série, até mesmo ter um pouco de agonia, porque relata muito bem todo o trajeto que foi feito, que a Elise Matsunaga criou para ter o assassinato, e o documentário consegue trazer ali as versões dos ambos lados, tanto do lado da defesa quanto do lado do acusador, que é a Polícia Civil junto com o Ministério Público, quanto da defesa da Elise Matsunaga, que inclusive a própria defesa no documentário parte logo para esse vitimismo que está muito na moda, que se chama machismo. E essa narrativa é muito fácil de espalhar, ainda mais no dia de hoje, que é nas redes sociais como Twitter. E aí muitos internautas já caíram nessa narrativa e começaram a espalhar falando que foi uma espécie de machismo todo acontecimento, mas no documentário deixa um pouco claro o porquê que a defesa explora esse lado vitimismo do machismo. Até porque os acusadores trouxeram à tona ali no caso de Elise Matsunaga o passado dela, que ela foi uma prostituta, um garoto de programa, acompanhante. Vamos lá, mas no Código Penal do Brasil não existe a possibilidade de ter uma condenação à morte, correto? Então, por mais que tenha sido machismo, até mesmo do próprio Marcos Matsunaga, que inclusive conheceu a Elise Matsunaga através de um site de garoto de programa onde contratou o serviço dela. E por mais que tenha acontecido machismo por parte dele, e ela de uma certa maneira tentou ali fazer uma legítima defesa, isso não justifica matar, até porque não tem no Código Penal a condenação à morte. E para ser legítima defesa, palavras, acredito eu que palavras não tem como você ter um ato físico através de uma legítima defesa por palavras. Então assim, Elise Matsunaga era garota de programa. Na história do documentário fala muito sobre a questão sofrida, o passado sofrido que ela teve, que isso também não importa. E o Marcos Matsunaga conheceu ela através de quando contratou o serviço dela de prostituição, onde ele acabou ali se envolvendo com ela e ambos tendo um sentimento um com o outro, e acabaram casando e tendo uma filha. Mas uma coisa no documentário falou que nem eu mesmo sabia, é que quando Elise saía com Marcos Matsunaga já era casado com outra mulher que inclusive já tinha filho. Ou seja, o relacionamento da Elise com o Marcos é fruto de um próprio pecado. E só depois de 3 anos ele larga a mulher dele, que é legitimamente casado, para poder ficar com a Elise e assumir o casamento e toda a trajetória com a família. E sabe o que aconteceu? O Marcos Matsunaga, com uma espécie de tara aí por mulher de garoto de programa, contratou o serviço de uma outra mulher, que no documentário fala que se chama Natália, e estava traindo a Elise Matsunaga com essa garoto de programa, que inclusive é do mesmo site que ela trabalhava antigamente. Ou seja, como ela ia esperar a confiança do marido dela, sendo que ela conheceu ele já casado e saía com ele casado, e diz, como que vai ter a conexão da confiança? É óbvio que ele ia trair ela, e é óbvio que esse relacionamento é fruto do pecado. Então nada mais que aconteceu, a Natália fez com a Elise o que a Elise fez com a outra esposa do Matsunaga. Agora, vocês conseguiram entender por que a narrativa do machismo não se encaixa? E muito menos o vitimismo da pobre coitada do passado terrível, que vinha de uma família pobre. Eu gostei muito do documentário, porque o documentário mostra que a polícia refez a cena do crime e viu a possibilidade impossível, do jeito que ela atirou no Marcos Matsunaga, ser impossível ter atingido aonde foi atingido o cara. No documentário fala o seguinte, ela tem cerca de 1,55 m a 1,60 m no máximo, e o cara tinha 1,80 m, ou seja, parâmetro de altura é bem superior.
E no documentário ela relata que ela apontou a arma para ele com a mão abaixada abaixo do peito e atirou, sendo que na autópsia do corpo a bala ela entrou de cima para baixo. Então automaticamente seria impossível um tiro fazer isso aqui, né? Só se ele desviasse e entrasse pela cabeça, ou então recostasse em algum lugar e entrasse. Ou seja, mais uma narrativa caída por terra. Foi aonde a própria polícia viu que o depoimento da Elise Matsunaga estava completamente mentiroso. E assim que ele voltou, que ele foi pegar uma pizza, a Elise já estava pronta para atirar nele, ao contrário da versão dela, que eles tiveram uma discussão antes de ter feito o disparo. Mas teve outra coisa no documentário que eu fiquei muito curioso, que também não sabia que aconteceu, que o legista responsável, tal de Jorge Ferreira, se eu não me engano, até uma figura muito engraçada que no documentário aparece, ele relata que quando a Elise foi cortar todo o corpo, fazer todo o corte como ela fez para poder colocar na mala, o Marcos Matsunaga ainda estava vivo, uma certa forma consciente ainda. É até um agravante para a condenação da própria Elise. Mas a defesa conseguiu chamar um outro legista e explicar que de uma certa forma onde acertou alguma veia, alguma parte aí do cérebro que eu não entendo muito bem, que seria impossível do Marcos Matsunaga ainda estar vivo quando ela estava picotando o corpo. E isso fez o jurado já ficar um pé atrás na própria condenação, porque o Ministério Público e o próprio delegado queria condenação total de 30 anos e a defesa, claro, tentando reduzir o máximo que podia. E essa certa provação que o legista que fez a autópsia do corpo apontou no depoimento foi refutado por um outro legista da defesa. Então fez o jurado achar que foi um crime não muito cruel. Cara, como que alguém mata com um tiro e ainda assim picota a pessoa, não é um crime cruel? E quando a polícia foi até a casa dele para poder fazer a prisão dela, encontrou mais de 30 armas em um quarto. Sem falar uma adega de vinho raríssimo, mais de 2 milhões, e uma adega também de charuto cubano. Pô, cara, o cara tinha muita grana. Mas, por fim, assim como é a história real, o documentário ali fala que ela pegou aí 19 anos, praticamente 20 anos de prisão, onde ela tem o direito de sair durante 5 vezes ao ano e ficar uma semana fora da cadeia. Essa nossa legislação criminal que é uma delícia, né, pros presos. Mas eu curti bastante ali o documentário. O documentário, como eu disse, foi muito bem produzido, muito bem feito. Dá esse ar até mesmo de contestação pelo lado da defesa, e quanto também dá aquela revolta pelo lado dos acusadores ali do caso. Então é um documentário muito bom que eu recomendo pra você ver. E não fique de enhen falando, a Netflix tá criando documentário de um assassinato tão brusco como esse. Ah, para, cara, você vê filmes, séries, documentários lá dos Estados Unidos que piores do que esse. Então não vamos ter mimimi, vamos lá assistir, é muito legal, é muito acadêmico até mesmo ali na questão legislativa, vale a pena até mesmo pra quem tá cursando direito. Eu acredito que de certa forma faz você abrir a mente, porque existe a condenação por sentimento e a condenação técnica. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de fazer aquele de sempre, inscrever-se no canal para ajudar a gente a chegar a 1000 inscritos tomando a batalha. Curte esse vídeo, valeu!